Olá, Boa noite. senhores! Errei aqui na entrada. Eu achei que você ia começar do fim. Animal aqui. Olha quem Errei. chegou aqui, ó. É o nosso faltante no último episódio. Estamos por aí, estamos por aí. Vai Não, ter mas já penalidade. assisti, já assisti, viu? Já assisti, tô Gostou? sabendo. Gostou, penalidade, Emílio? Não foi viu? bacana? Não foi bacana? Muito bacana, com certeza. Meu querido Evandro e Nayara participaram aqui falando sobre o Festival. Hoje, nosso 23º episódio. Senhores ouvintes ao vivo ou depois da gravação, perdoem a minha voz. Eu acabei de sair do nosso evento de imersão, eu estou absolutamente afônico aqui, mas eu tenho o privilégio, velho, de trazer para o palco aqui um dos caras que já foi conselheiro da nossa companhia, é um dos maiores especialistas que eu conheço em licitação pública no Brasil. Além disso, também fez os nossos treinamentos da Olho de Tigre. Nessa turma que a gente acabou de fazer, um cara que foi aluno dele em 2005 e ele falou do nosso treinamento, veio participar agora. Alguém a quem eu tenho o maior respeito, maior admiração e o maior carinho e uma amizade profunda de irmão mesmo. Seja bem-vindo, meu irmão, o Wesley Medeiros. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, Pavani. Tudo bem, graças a Deus. Como se diz, firme e forte aqui para mais um bate-papo para falar do que eu mais gosto, que é licitação e contratação pública. E o Wesley, você vê que o nome dele é o único Wesley que eu conheço que começa com U. Na realidade, Pavani, tem uma história isso. Tem 4 Wesley com U em Brasília, porque qual é a história do Wesley com U? Em julho de 72 tinha um decreto vigente que proibia o registro do nome de pessoas com letra estrangeira. Esse decreto teve vigência de 30 dias. Então, todas as pessoas que nasceram em julho de 72 não tiveram autorizado a letra estrangeira no nome. Então, em Brasília tem 4 Wesley nascidos em julho de 72. Puta merda, eu não sabia disso, cara. Mas se você pode mudar agora, você pode botar o Wesley com W. Não, mas agora todo mundo já conhece o Wesley com U, já ficou singular. Se eu mudar, estraga mais. É isso mesmo. É isso aí, seja único. Já és único. Gente, vocês, espectadores aqui do Repaginar, o Wesley como eu já disse na abertura, é um cara que conhece muito sobre licitação pública e, recentemente, ele agora vai falar sobre a nova lei de licitação pública, que é uma lei que substitui a anterior, ele vai falar melhor. Mas antes da gente entrar nesse assunto, diga quem é você, Wesley, pela sua própria boca. Então, vamos lá. Meu nome é Wesley Medeiros, como devidamente apresentado por vocês. Eu trabalho com licitação há 30 anos exatamente, né? Eu vi a Lei 866 nascer, vou ver ela agora sair de cenário. Minha primeira formação é administração de empresa. Eu sou especializado em gestão de risco pela Thomson Canadense. Minha segunda graduação é filosofia. Minha terceira, que eu prometi que não ia fazer, mas fiz, foi direito. Sou bacharel em direito, especializado em licitação pela Gama Filho, pela Fundação Getúlio Vargas, e um apaixonado por licitação. Não a licitação propriamente dita da teoria. Eu trabalho com teoria e prática, porque eu atendo grandes players do mercado, trabalho com inteligência e estratégia para o mercado público, atendo tanto o empresariado de grande porte, como também presto consultoria para o governo também, quando a compra é um pouco mais delicada. Então, como se diz aí no linguajar mais claro, eu sou aquele professor, consultor da ativa. Eu estou todos os dias numa mesa de licitação tratando de negócios públicos. Então, estou aqui para dividir um pouco desse conhecimento e conversar com vocês aí com bastante clareza, com pouco juridiquês e muita explicação de forma clara. Então, deixa eu começar aqui a pergunta, Paulo e Neville, para aí depois abrir para vocês. Wesley, o que é a nova lei de licitação pública? É uma lei nova que tem outro número, que substitui a anterior. O que é a nova? Porque é assim que está sendo falado no mercado. Nova lei de licitação pública. É uma nova lei porque ela começou a tramitar em 2013 no Senado Federal, ficou lá durante 3 anos, foi para a Câmara dos Deputados, ficou por mais 3 anos, sofreu uma sabatina muito grande, com 238 apontamentos, retornou para o Senado. Isso foi feito uma compilação do que era o apontamento válido e não, né? O Senado conseguiu, de
muita maestria, aprovar a nova lei de licitação em 2020. A PL foi aprovada em 2020. 2021, ela foi promulgada no dia 1º de abril de 2021. Aí começa a brincadeira, né? A Lei 8666/93 tem um apelido que é a Lei da Besta, 6666. A Lei 14.133, parece que, por perseguição, publicaram ela dia 1º de abril de 2021, no dia da mentira, 1º de abril. Nasce a lei de licitação. Uma lei, existia uma promessa de uma lei menos burocrática, que veio totalmente ao contrário. Uma lei burocrática, com uma mão muito pesada no que tange penalizar aquele que apronta com licitação pública, aquele que vai para a corrupção, que vai fazer coisa errada. Uma lei que exige muito, tanto da administração pública, tanto do licitante. Então, assim, se eu fizesse hoje uma conciliação do que essa lei exige, muito do que você trabalhou lá atrás, se eu não me engano, no cliente seu chamado Sugás, quando você mapeou todo o processo, isso hoje será obrigatório em todo o órgão público. Ela cobra o planejamento anual de contratação. Ela cobra muito organização dentro do governo para fazer uma compra. Eu agora só posso comprar aquilo que eu planejei, como se fosse uma grande empresa que tem o seu planejamento estratégico, que ela já, como se diz, idealiza o que ela vai comprar ao longo do ano, seus investimentos, tudo. Então, ela foi muito idealizada dentro de um nível de profissionalismo do agente público comprador muito grande. Isso muda muito o cenário, né? Nós falamos muito assim, ó, não se tem esse tanto de profissional no governo para assumir as responsabilidades dessa legislação. Não se tem, né? Porque quem escreveu essa nova lei, Pavani, infelizmente, ele não tem uma noção do que é o Brasil. Então, você escreve uma lei dizendo que é proibida a segregação de função, cobrando vários pontos, e ele esquece que o Brasil tem 5.570 municípios e que 68% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, eu tenho hoje uma coisa que me preocupa muito na nova lei, são as vedações. E hoje é vedada a contratação de pessoas que tenham elo em até 3º grau com um agente público. Então, você imagina, o 1º grau já é complicado. O 2º grau complica mais ainda. O 3º grau e afinidade já era. Então, se eu sou um licitante, o Pavani é padrinho da minha filha, isso é um parentesco numa linha colateral de afinidade. Meu cunhado está em 3º grau. E aí você pega um município que o único posto é do filho do prefeito. A maior padaria é do genro do prefeito. Como é que essa cidade vai viver? Então, assim, é uma lei que eu chamo ela que o esqueleto dela tem 194 artigos e ela tem escrito, assim, um recadinho de 43 decretos que vão a regulamentar. Desses decretos até agora, essa lei travou. Para você ter uma ideia, Pavani, a lei foi publicada dia 1º de abril de 2021, com vigência imediata. Ela não tem, para o pessoal do direito, vacatio legis. Ela não diz que ela vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Ela diz que serão revogadas a Lei 8666, a Lei 10.520, parte do RDC, em 2 anos, que é o dia 1º de abril de 2023. Porém, o órgão já poderia utilizar essa lei para comprar, utilizando tanto a lei antiga como a lei nova. Porém, eu não tenho o quê? Eu não tenho regulamento ainda para fazer pregão eletrônico, eu não tenho regulamento para fazer sistema de registro de preço, eu sequer tenho um regulamento que me diz quais são as funções dos agentes públicos nomeados, agente de contratação, comissão especial, agente designado pregoeiro. Então, ela ficou uma lei muito bem escrita, mas sem regulamento ela não anda de forma nenhuma. Tanto é que nós não temos um edital ainda. Piorou. Mais burocrática. O que a gente sabe, informações de Brasília, é que até o final do ano agora, os principais regulamentos vão ser publicados. Já publicaram o regulamento da dispensa eletrônica, já publicaram o regulamento da forma da administração buscar preço no mercado, isso ficou muito mais claro agora, né? Governança, foi publicado o regulamento também. Agora, por último, se publicou o regulamento que eu acho de extrema importância para quem trabalha com licitação técnica, que é o estudo técnico preliminar à compra, o famoso ETP, foi feito o regulamento dele agora. Então, começa-se a chegar alguns regulamentos. Mas aí o que tem hoje que me preocupa como um profissional da área? Está existindo hoje no Brasil uma competição jurídica de quem é... Desculpa, perdão.
Então, eu tenho agora uma competição jurídica de quem aplica a nova lei de licitação. Aí vou dar um exemplo. O Estado do Paraná, por conta própria, já regulamentou a nova lei de licitação. E ela saiu de 194 artigos para 800 artigos. Olha que coisa complicada. Sendo que ele não esperou os regulamentos próprios do governo federal chegar. O que eu tenho a médio prazo, curto e médio prazo? Regulamentos que vão cair em inconstitucionalidade, vão conflitar um regulamento estadual com um regulamento federal. Mas ela traz muito, ou assim, dando um resumo para a gente começar os debates, acaba-se a carta convite definitivamente, não existe mais essa modalidade, não existe mais a modalidade de tomada de preço, que vocês participavam muito pela Gauss. O que ficou de modalidade muito claro agora é pregão, concorrência, que também será na forma eletrônica, diálogo competitivo e leilão. E aí nascem os acessórios às modalidades, que é a manifestação de interesse, sistema de registro de preço, credenciamento, né? Dentre outros acessórios que vêm a corroborar aí para compra pública, primando pela eficiência e eficácia na contratação. Neville, Paulo, fique à vontade aí. Ai, não sei nem por onde começar depois dessa. Espera aí, vamos lá. Wesley, vamos tentar olhar para o lado do empresário, tá? Vendo nessa realidade que você me traz, já era meio difícil uma pequena empresa trazer licitação, né? Como que você vê isso para as pequenas empresas, né? Porque eu vejo média e grandes empresas, o cara acaba criando até uma estrutura para licitação. Você acaba criando um processo à parte dentro da sua empresa para que você possa tentar entrar nesse negócio. Sim. E às vezes, e tem situações, por exemplo, que eu já acompanhei, que são produtos exclusivos, produtos técnicos especiais, né? Onde você tem pouquíssimas empresas que fazem isso, às vezes até startup, pouca coisa. E como é que você enxerga isso para uma pequena empresa? Você acha que isso é viável? Ou não vale a pena? Melhorou ou piorou para a MPE, né? Melhorou ou piorou? Não, já era ruim, né? Sim. Vou fazer uma defesa. Microempresa e EPP, elas têm benefícios dentro de licitação pública. Vamos falar de 2 benefícios básicos. Número 1, ela tem o chamado empate ficto. Quando ela está numa licitação que existe um empate, vamos imaginar um empate. O preço do Pavani é R$100 mil. O meu preço é 105 mil, eu sou uma microempresa. Eu estou empatado de forma ficta. Eu tenho direito a dar mais um lance sobre o Pavani. Aí eu falo assim, ó, 99.999. Eu ganho a licitação. Outro detalhe, uma microempresa e um EPP, ela pode ir numa licitação com todos os documentos delas vencidos. A regularidade fiscal dela, tributos federais vencidos, estadual vencido, municipal vencido, FGTS vencido. Ela não pode ser inabilitada. Se ela ganhar a licitação, é concedido ela por lei, LC, lei complementar, o direito a 5 dias úteis para regularizar os débitos dela e voltar para assinar o contrato, ou seja, para continuar a licitação. A microempresa EPP, aí eu vou discordar um pouco de você, né, Vida? Ela teve benefícios maravilhosos. Ela teve muita porta aberta. O problema do microempresário, do empresário de pequeno porte, eu vou traduzir com a palavra muito chave, é a ganância por querer abraçar contratos que ele não dá conta de fazer. Então, ele ganha um contrato com a administração pública, louco por ganhar o contrato, de uma forma que eu chamo irresponsável, e aí, na execução do contrato, ele desiste. Só que ele esquece que desistir de um contrato com o governo não é como desistir de um contrato com o privado. Ele vai levar para casa uma multa de 20% do valor do contrato, ele vai ser declarado inidôneo. Então, isso trouxe muitos problemas para microempresário e empresa de pequeno porte e muitos problemas para o governo. Né? Um observatório social, ele fez uma busca e ele viu que vários contratos inexecutados, abandonados, eram culpa das empresas de pequeno porte e microempresa. De 2006 para cá, fazendo uma evolução, Neville, nós tivemos uma outra grande surpresa. O grande empresário, quando ele se viu perdendo licitação para microempresa e EPP por causa de impact ficto, preferência de licitação de até R$80 mil só para microempresa, cota reservada de 25 para ela, o que ele fez? Ele abriu microempresas. Ele nasceu no Brasil as grandes holds, né, de microempresa. O empresário tem o dinheiro, ele abre uma empresa no nome do filho da filha, do sobrinho da sobrinha, do funcionário de confiança, e ele entra para esse mercado
para competir de igual para igual. Aí você fala assim, o que muda na nova lei? A nova lei, no seu artigo 4º, ela tem uma linha de corte, onde ela diz que só serão dados benefícios à microempresa EPP se a licitação tiver estimada dentro do limite de faturamento, ou seja, de até R$ 4.800.000. Qualquer licitação acima disso, todo mundo vai competir de igual para igual. Então, muda bem o cenário. Mas esse cenário de microempresa, Neville, e EPP é um cenário hoje muito disputado, tá? O que acontece hoje é uma coisa que eu falei hoje no meu canal, no YouTube. Todo dia eu tenho um canal chamado 30 Minutos de Licitação, que não basta fazer download do edital. Você tem que conhecer o órgão, você tem que buscar saber se ele paga em dia, como que é a ordem cronológica dele. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é que com a pandemia, está todo mundo dando aula, gente. Nasceram aí, eu não chamo de professor, nasceram os profetas, cheio de solução. Os coach de licitação. O coach alcançou a licitação agora, venda 10 milhões. Só que o resultado disso é a falência, é a quebradeira, são problemas de difícil solução. Aí você falou uma coisa, Wesley, é difícil para a microempresa porque ela não tem condições de montar um departamento de licitação. Aí, quando ela tem um problema, ela não tem condições de contratar o Wesley para defender ela. Ou seja, ela vai entrando num buraco sem volta. Aí que está o X da questão. Wesley, deixa eu te perguntar, como é que ficou a questão da inegibilidade? Inegibilidade, ela continua muito parecida com a Lei 866, tem que ser um produto singular, exclusivo. Se é prestação de serviço, tem que ser comprovável, notório saber que aquela empresa é indiscutivelmente a melhor para atender a administração. O que tem o X da questão agora, que não se emite mais aquela certidão de exclusividade pela junta comercial. Essa exclusividade é uma carta agora de confiança que cabe à administração buscar uma diligência para ver se aquilo mesmo é exclusivo. É como se eu falasse... Isso aí é o órgão que é responsável agora pela diligência, né? Pela due diligence. É como eu falar assim, eu quero fazer um curso aqui de motivação de alto impacto. Tá, eu quero um curso, tem vários, mas eu quero o Pavani. Quem é o Pavani? Quem é a equipe do Pavani? Qual a experiência que ele tem anterior a essa contratação? Quantas empresas e pessoas ele mudou? Se ele colocar isso no papel e comprovar, ele tem tudo para pegar um treinamento desse por inelegibilidade. Mas o problema Só um detalhe, um pouquinho, Neville, não depende muito também do peito do contratante para assumir esse troço? O problema do peito do contratante é o Tribunal de Contas hoje, que ele é insensível, Pavani. O servidor público tem medo do Tribunal de Contas. Então, o que eu falo? Quando um órgão público fala assim, Wesley, eu estou com uma situação aqui de inexigibilidade, está aqui a justificativa, o que eu faço? Simples. Não é inexigível? Consulta o tribunal, pede a opinião dele. Vai demorar 7 a 15 dias para vir a resposta. Se o tribunal falar que está tudo ok, guarda esse documento no cofre. Porque o ano que vem, quem vai fiscalizar isso aqui não é quem te deu esse parecer, é outro. E ele vai dizer que está errada a inexigibilidade. Você tem um documento para te proteger. O problema do inexigível, Pavani, é esse. Outro detalhe do inexigível que ninguém vê é a autoria. Porque quando você é contratado por inexigibilidade, você tem que ler a lei como um todo. Você tem que transferir a autoria para o governo. Então, é como se eu falasse assim, eu vou dar um curso de licitação, tem que transferir os direitos autorais da minha apostila para o governo. Tudo que eu projetar. É por isso que é caro a inexigibilidade. Eu não posso esquecer disso. Então, muito delicado. Tira uma dúvida minha nesse aspecto. Tem uma situação que eu já vi, por exemplo, de especificação, como você falou, que muitas vezes o cara que vai escrever a especificação técnica tem dificuldade, não tem entendimento para fazer uma inexigibilidade. Tem esse lado o cara está lá, às vezes, trabalhando há muito tempo, ele não conhece variabilidade de processos, soluções e tudo mais, né? Então, esse é um ponto. Então, e o segundo ponto, mesmo quando tem elegibilidade, tem situações onde tem valor máximo. E aí, a especificação da minha empresa lá, eu olho, consigo elegibilidade, só que aquele valor esquece, né? Não tem como prestar aquele serviço. Então, mesmo que eu passe, não tem como viável. Como você falou, eu tenho uma estrutura, eu sei do meu porte, eu falo, com esse preço eu não consigo me manter. O que acontece dali em diante? Esse serviço não vai acontecer? Vai ter que ser elaborada uma nova licitação? Ou como é que funciona a partir daí? Vamos lá. Tem duas situações. Se eu seguir a nossa linha, na inegibilidade, não se discute preço.
Quem coloca o preço é o dono do produto e do serviço. Até porque eu não tenho como comparar seu preço com ninguém. Então, inegibilidade não se tem essa régua de corte. Agora, quando eu pego uma licitação, e aí eu vou para essa licitação e eu ganho, e aí o pregoeiro fala assim, olha, fulano, você ganhou aqui, seu menor preço é 800 mil, só que eu só tenho 430 mil para pagar nisso aqui. Ele vai revelar o valor na hora, e você fala, mas nesse preço eu não faço. Aí ele buscou o preço no mercado de uma forma errada e ele constituiu um processo errado. Pegando a sua primeira fala, Neville, quando você fala assim, a administração não tem pessoas capazes de descrever tecnicamente uma compra. Eu concordo com você. Mas aí, quando você se aproxima da administração para fazer uma coisa chamada prospecção de mercado, você mostra um produto, um serviço para ela. Você também não pode induzir ela a dar Ctrl+C, Ctrl+V na tua especificação técnica, senão vai ser um edital que vem com a chuva de impugnação. Você vai entregar um caderno de especificação técnica e falar, olha, se você descrever um produto dentro desse mínimo e desse máximo, eu vou competir, meu melhor concorrente vai competir, o outro concorrente vai competir. Se você retirar isso aqui, o pessoal que trabalha com produto e serviço de baixa qualidade vai competir. Então, eu não tenho como ser contratado. Vou voltar uma coisa que eu falo muito em curso, Neville. O Brasil ele tem 3 tipos de produto e 3 tipos de serviço. Aos nossos olhos, todos os dias. O de péssima qualidade, o de média qualidade e o de alta qualidade. Você entra numa farmácia, tem um medicamento de referência, tem o genérico e tem o similar. Eles não são iguais. Você entra no mercado, tem um arroz tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mesma coisa em serviço. Agora, você tem que prospectar para mostrar para o governo o que ele quer comprar. E a nova lei de licitação ela traz algo muito interessante. Ela fala na compra do justo preço, aquilo que proporciona vantagem na aquisição. Isso quer dizer durabilidade, comprovação por certificados, por laudos técnicos, por tudo. Então, o produto de baixa qualidade, ele começa a ser colocado de fora. Esse é o dia a dia. É como se a gente falar hoje, né, Vilhar? Agora o boom do mercado, mais 10 anos, é o carro elétrico. Mas qual desses carros são bons? Qual vai ser a nossa sucata daqui a 20 anos de carro elétrico? O que é bom que vem por aí? Ninguém consegue ainda mensurar isso hoje em dia. Mas é só olhar para o preço. Não, é complicado. Olha essa pergunta aqui do Nelly Miranda, que é nosso espectador. Gostaria de saber mais sobre a encomenda tecnológica instituída pela... Essa palavra que eu havia me referido, encomenda tecnológica, instituída pela Lei da Inovação. Você tem a lei de inovação, que ela traz N possibilidades de negociação entre o governo e o privado. Só que ela vai de encontro à nova lei de licitação. A nova lei de licitação vai chamar essa encomenda tecnológica principalmente na manifestação de interesse, onde vai ser dado prioridade às startups participar dessa negociação. Então, as startups vão ter um privilégio nessa situação. Ainda estamos esperando o regulamento para deixar muito claro como vai ser feito isso. Por que, Orlando? Quando você fala em startup, você fala, é aquela empresinha que está incubada dentro de uma universidade, num polo. Talvez não. Às vezes tem uma empresinha ali bancada por um grande empresário esperando o momento dela decolar. Vamos lá, quantos negócios a Microsoft tem no Brasil dentro de incubadora hoje? Vários. Esperando isso decolar. Então, a inovação se fala dela o tempo todo. Eu vou mais ainda. Aí eu já vou puxar um gancho para o diálogo competitivo. A administração ela não quer mais errar. Ela quer comprar algo que ela sabe que existe, mas ela não sabe como escrever aquilo. Vamos falar de setor estruturante, tecnologia em massa para atender a massa. Ela vai chamar o quê? Ela vai publicar um edital para chamar as empresas para apresentar para ela o que eles têm para atender aquela demanda, que pode ser uma inovação. E vão ser feitos diálogos competitivos. Pode ter POC, prova de conceito, pode ter reuniões sigilosas, reuniões abertas, e depois disso tudo, a administração vai decidir o que ela quer comprar. Aí ela vai publicar um novo edital, Pavani, com 60 dias úteis de abertura, para somente as empresas que participaram do diálogo competitivo ofertar preço. Ou seja, vou traduzir, ela escolheu o que ela quer comprar de forma clara e objetiva. É aí que entra o X da questão. Nós temos muita novidade na nova lei, mas que não foi regulamentado, não está explicado. Tem muita gente ainda no achismo dentro da nova lei de licitação. Muita gente no achismo.
Wesley, deixa eu te perguntar, você falou que a carta convite acabou. Ela acaba a partir do dia 1º de abril de E o que 2023. Ela foi substitui? revogada. Porque esse método era muito usado aí para micro também, né? Somente serviços, as coisas. O que mudou? É uma licitação convidada, né? Convida quem quer. Mas agora nasce, Paulo, a dispensa eletrônica. É um mini pregão eletrônico na forma de dispensa, que hoje compra 50 mil reais de produto, 54 mil reais de produtos e serviços comuns e até 108 mil reais de obra de engenharia. Tá, mas aquela dispensa 16 mil continua. 16 mil hoje, ela não é mais 16 mil. Ela hoje é... Não, 17.600 produtos comum, 33 mil. Pela Lei 866, é esse valor. Isso. Mas os órgãos já aplicam hoje a nova lei de licitação. A dispensa quanto é que ficou? 54 mil para produtos comuns e 108 mil para obras de serviço de engenharia. Isso já está regulamentado. Já pode, hoje já poderiam legalmente utilizar. Olha aí, Pavani. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Wesley. 54 mil para produtos comuns. O que é produtos comuns? O bem de prateleira, a compra do livro, a tinta, a comida, a refeição, a alimentação, tudo aquilo que você entende como produto de serviço comum. Comprar computador, impressora, desde que ele não fracione isso em várias dispensas de licitação, sem problema nenhuma. Olha a pergunta da Clarice aí, ó. Mas a encomenda tecnológica do Decreto 9.283 de 2018 depende de regulamentação em âmbito dos estados e a maioria dos estados ainda não tem essa regulamentação. Não. Nem o próprio governo federal, ele ainda não conciliou o interesse disso com a nova lei de licitação. Você quer ver um grande atrito? Quer ver a cabeça de vocês com Massari agora? Eu tenho agora uma lei que todo mundo quer processar todo mundo. Lei Geral de Proteção de Dados. Está aí. A lei de licitação manda abrir os dados. A outra lei manda fechar os dados. Como é que fica a publicidade? O governo não sabe fazer isso. Olha como isso é perigoso. Eu estou numa licitação que a sua empresa está a Gauss. Eu vou lá, faço o download de documentos. Eu pego seu contrato social, sei onde você mora. Tem o seu endereço da sua casa no contrato social. Quem está protegendo isso? Ninguém. Nós estamos tendo vários conflitos de lei, né? O compliance. Porque agora vai ser exigido o compliance. Não. A nova lei de licitação diz que será exigido o processo de integridade, o compliance, de licitações de alto vulto. E a empresa que ganha uma licitação de alto vulto tem 6 meses para implantar o processo de integridade. O que é entendido como alto vulto na nova lei? Compras acima de 200 milhões de reais. Então, qualquer compra abaixo não tem obrigação de compliance. Puta, mano. Ou seja, tem muita coisa perdida. Mas deixa eu perguntar mais uma coisa. Os termos de referência mudaram? O termo de referência, normalmente, que era feito pelo órgão, às vezes, que nem o próprio Neville falou, às vezes o órgão não tem 100% da qualificação técnica para montar um termo de referência quando você tem uma especificação inovadora, por exemplo. Você depende do fornecedor para fazer isso. Mas é ilegal que esse termo seja feito em 4 mãos. O que mudou na nova lei? Vamos lá. Sempre vai ser ilegal o termo de referência ser feito pelo fornecedor. Não é ilegal que o fornecedor forneça informações técnicas para uma comissão interna do órgão público fazer as adequações para licitar. Do momento que eu pegar um pendrive e entregar para o governo, isso é uma ilegalidade e, aos olhos da lei, é um crime que eu estou fazendo. Tá? O que acontece hoje? Hoje eu tenho o ETP, Estudo Técnico Preliminar. Ele é antes da elaboração do termo de referência. Então, quando eu estou fazendo aqui um ETP, eu falo assim, nossa, eu preciso comprar uma impressora de grande porte para imprimir tal, tal e tal e tal. Eu começo a justificar, motivar e buscar informações sobre isso. Ali eu estou construindo o estudo técnico preliminar. Como eu vi que aquele estudo técnico preliminar, ele é grandioso, ele tem muita informação técnica, eu estimo que essa compra vai ser de 2, 3 milhões de reais, ele vai me dar origem a um termo de referência. Só que o rascunho do termo de referência foi feito dentro do estudo técnico preliminar. Eu chamo nas minhas aulas, Paulo, que o ETP hoje, legalmente, ele é o rascunho de uma compra pública. E nenhum servidor público deveria fazer uma compra sem fazer um bom ETP. Porque o ETP pode dar causa à compra ou ele desistir de comprar aquela coisa. Simples assim.
Por exemplo, Paulo, Wesley, eu ouvi dizer que para se contratar, por exemplo, consultoria, ela tem um limite de valor, e para se contratar treinamento tem outro limite de valor. Isso é verdade ou não? Isso é lenda. Não existe nada disso na lei. O valor é 54 mil e ponto. Não, 54 mil é se for dispensa de licitação. Se o seu produto se encaixa numa compra de pequeno valor, ele é até 54 mil reais. Ele pode ser 10 mil, 15 mil, 20 mil, no máximo 54 mil reais. O problema da consultoria, que a consultoria mesmo, vamos falar, uma consultoria técnica, ela está muito mais embasada para um serviço de inexigibilidade. Eu quero a consultoria daquela empresa, porque essa empresa tem um know-how. Ela já fez serviço num órgão público assim, ela tem recomendações, os profissionais dessa empresa são renomados. Aí eu tenho uma justificativa por inexigibilidade que não está pactuada em 50 mil. Pode ser de 1 milhão. Pode ser 1 milhão, eu entendo, mas o que eu quero, eu entendi esse lado. Por exemplo, nós temos aqui o RPG, que dá título a esse programa do Repaginar. Ele é um produto que tem a carta de exclusividade, como sendo nós a propriedade intelectual da obra, nós temos a patente da obra, e ninguém quer fazer inexigibilidade porque não tem peito de enfrentar quem tem que ser enfrentado para fazer isso. Então, esse é um ponto. Agora, o que o órgão está me dizendo, pela experiência própria, é assim, olha, se for um treinamento, ele prefere chamar o meu produto de treinamento do que de consultoria, porque em treinamento o limite dele é maior. Não, treinamento não faz sentido mais, então. Não faz nenhum sentido isso. É desatualização do cara, então. É 54 mil. Por exemplo, uma obra de engenharia, você falou que é 106 mil, né? 104 mil. 104 mil. Uma obra de engenharia entende-se como obra de engenharia obra de engenharia para dispensa é tudo aquilo que tem um responsável técnico de nível superior por trás dela. Porque agora a própria lei agora dividiu obras e serviços comuns, tipo pintar uma parede, trocar um piso, não precisa ser chamado de obra de engenharia. Pode ser produto comum, serviço comum. Por exemplo, um serviço, uma implementação de uma metodologia que nós temos para fazer arquitetura estratégica, por exemplo. Isso é uma obra de engenharia? Porque tem um responsável técnico. Não é porque... Não, mas não é obra de engenharia. Aí vai entrar em serviço técnico. Isso aí entraria em inexigibilidade de licitação. O problema, Pavani, o que acontece hoje? Qual é o medo do servidor público na prática? Você vai lá e descreve tudo que a tua consultoria vai fazer. Ele sabe que você é o melhor, mas se ele publicar um edital na rua, vem 10 empresas dizendo que faz aquilo. Simples. Aí ele tem medo de fazer inexigibilidade porque aquilo qualquer empresa de consultoria é capaz de fazer ou se aventurar em fazer. Não vai fazer com tua maestria, mas o cidadão vai se aventurar. Agora, se eu desenhar isso aqui tecnicamente, muito tecnicamente, e eu conseguir comprovar que você é pioneiro, que não existe no mercado nenhuma empresa que faz da forma que você faz, eu posso escolher você. Só que, igual você falou, ele tem que ter peito para motivar isso por escrito e assinar, dando causa à sua contratação. Aí, fechou, sem problema nenhum. Só que você tem que ter algo muito diferente de todo mundo. Vamos dar um exemplo melhor para os teus telespectadores. Eu quero contratar um advogado. Entrou uma causa aqui no órgão público, o órgão público recebeu uma citação trabalhista. Eu não tenho na Procuradoria Municipal nenhum advogado trabalhista. E nenhum quer se aventurar nisso aqui. Eu vou no mercado buscar o melhor. Quem é o melhor advogado tributarista da cidade? Olha, o melhor é fulano de tal. Tem renome, tem o melhor escritório, é o cidadão que tem mais causa ganha. Esse cara já foi eleito pela região como o melhor. Ele é inexigível, não tem o que se discutir. Eu vou buscar a melhor pessoa para resolver o problema da administração. Não tem o que se discutir isso. Wesley, mas o João acabou de formar em direito. Ele é especializado em direito trabalhista, mas ele não tem know-how. Ele não escreveu um livro, ele não publicou um artigo, ele não tem experiência, eu não posso confiar uma causa dessa nele. Isso é inexigível. Eu tenho que ter algo diferente, Pavani, entendeu? Diferente e cadastrado, né? Por exemplo, é considerado diferente a minha carta de exclusividade que sai pela... Denise, me fala aí qual é o lugar que emite a nossa carta dos RPG e a nossa patente?
a sua patente não entra para licitação porque o governo não compra patente. Patente é uma briga comercial entre privados. Ele descreve. Se alguém quebra a sua patente, você vai brigar comercialmente com aquela pessoa que quebrou sua patente. Não é patente. Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro é alguma coisa que demonstra algum nível de exclusividade? Não, também. Não. Infelizmente, não. Até porque ele tirou essa exclusividade. Só publicação em si, então. Só publicação do livro em si, né? Só. Mais nada que isso. Não precisa. A Câmara Brasileira do Livro é o que me dá o ISBN do livro. E, na verdade, ele diz que aquele ISBN é de exclusividade da marca X. É isso que a Câmara faz. Ele é seu. Mas vamos lá, Pavani. Vamos na prática. Pavani escreveu um livro maravilhoso. Está ali, ó, toda a metodologia. Eu estudei como você. Eu pego o seu livro, faço um fichamento dele, crio mais algumas coisas e publico o meu livro muito parecido com o seu. Eu tenho metodologia similar à sua. Você não é mais exclusivo. Esse similar, ele mata tudo no dia a dia. Ele mata tudo no dia a dia. Para você ser exclusivo, tem que ser algo muito inovador. Em prestação de serviço, isso é muito discutido hoje em dia. Eu estou entrando com uma denúncia no tribunal sobre uma contratação de inexigibilidade de 1 milhão e pouco feita por um órgão público, onde ele justificou o folder do cidadão, um folder de apresentação da empresa. E ele contratou. O concorrente viu isso, foi atrás. Eu falei, isso aqui é crime. Isso aqui é improbidade administrativa e crime. É só denunciar que cai. Vai para o Tribunal de Contas, o tribunal vai suspender tudo. Porque aquele serviço que ele diz que é inexigível, tem umas 10 empresas no Brasil que prestam ele. Ou seja, olha o tamanho do erro do administrador público. Por isso que ele não tem peito. Ele não tem peito mesmo de assumir uma inexigibilidade. Ele tem medo, a palavra é essa, medo. Eu tenho pergunta para... Cara, o cenário é muito ruim, né, Wesley? O cenário é muito ruim, pô. Não, Pavani, eu digo assim, o cenário é ruim para as pessoas que vivem baixando o edital, fazendo download. Aquele que levanta, que prospecta um órgão público, que compreende o órgão público, que está ali no dia a dia, primando pela qualidade, por um produto ou um serviço de alta qualidade, ele tem muito que comercializar com o governo. Agora, se eu me levantar para competir todo dia, eu só sou mais um no mercado. Só mais um. O problema é essa questão de prospectar com o governo, né? Como fazer isso, né? Isso aí é... Ela falou que... Dá uma olhadinha do que ela escreveu aí. Você está lendo aí, Wesley? É o dia 1º de abril de 2023, é 1 do 4. As duas leis estão em vigor. Cabe ao órgão definir qual dessas será utilizada e a opção deverá ser respeitada até o final do contrato. Sim. Só que, Clarice, nós temos aí algo que logo vai chegar. A partir do dia 1º de abril de 2023, se revoga-se a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, a Lei 10.520/2002 e parte do RDC, Regime Diferenciado de Compra. E aí começa-se a vigorar mesmo a Lei 14.133. Os contratos dessas leis são todos pela Lei 866. Entenda, eu tenho um contrato de mais um ano. Aquele que tem o contrato de prestação de serviço, que é um ano renovável mais 4 anos, que ele fica 6 meses. Provavelmente, isso vai acontecer, já aconteceu na Lei 13.303, o tribunal vai dizer que no aniversário desses contratos seja feita uma nova licitação, já para unificar a nova lei de licitação. Pegando o gancho nisso, Pavani, nós temos uma grande mudança também. Hoje, quem presta serviço continuado, você ganha uma licitação por um ano e fica mais 4 períodos iguais. Você consegue ficar 5 anos dentro do órgão público prestando serviço. Na nova lei, você vai poder ficar 10 anos. Até 10 anos. É decenal a autorização da renovação. Então melhorou muito. Para isso aí melhorou. Mas aí, Paulo, o que é que nós vamos ter o ano que vem? Vamos falar de 2023, 2024? Muita licitação na rua. Imagina. Muita licitação de prestação de serviço sendo licitada. Muita. E você acha que os órgãos internos das organizações estão preparados para vigiar essa lei? Eles estão se preparando muito. O governo está se qualificando muito, Pavani. Eles estão buscando exaustivamente o conhecimento.
são poucos os órgãos desinteressados que eu vejo. Poucos os órgãos desinteressados. Até porque você tem que compreender que o governo federal ele dita regras, principalmente a transferência voluntária, a verba federal. E a verba federal vai ficar muito condicionada à nova legislação. Está muito escrito sobre a utilização de verba federal. Então, tem muita coisa chegando aí. Agora, aquilo que a colega falou, os regulamentos faltam. Falta muito regulamento. Olha uma grande novidade. PNCP, Portal Nacional de Compras Públicas. Todas as licitações do Brasil toda tem que ser publicado no PNCP. O aviso do edital, o edital para download, tudo tem que estar dentro do PNCP. Aí eu vou fazer uma crítica. Olha o erro no governo federal. Ele publicou a lei no dia 1º de abril de 2021 e o PNCP não estava pronto. Ele publicou uma lei que ele não podia nem usar para dispensa de licitação, porque o governo federal é obrigado a publicar o extrato de contrato do PNCP. Os estados e municípios começaram já a utilizar a lei para fazer a dispensa no valor novo, e o governo federal não podia. Ele lançou um PNCP modo light em setembro de 2021. Vamos fazer conta? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quase 6 meses ele lançou um PNCP. E o PNCP hoje, se você falar, Wesley, o PNCP que está hoje no www.pncp.gov.br corresponde a quê? A 20% do que ele vai entregar. É por isso que arrebentou o orçamento de quem quis Sim. Em 2020 houve uma corrida aí de orçamentário por conta disso, né? Tentando Paulo, fazer os orçamentos no final do ano por conta da impossibilidade. Imagina só isso. Mas, Paulo, aí eu te falo, é aí que eu falo dos falsos profetas, né? Eu vejo concorrente meu colocando curso na internet, curso de pregão eletrônico, a ED da Lei 14.133. Não tem nem regulamento para isso, gente. E ele está vendendo uma coisa que não existe. Aí você pergunta para ele, não, vai ser a mesma coisa do decreto 10.024/2019, que é o decreto que regulamenta a Lei 10.520, que vai ser revogado pela nova lei de licitação. Clarice, a pergunta dela, acredito que essa transição com o exigente novo procedimento licitatório dependerá de que for mais vantajoso a administração pública, tempo restante do contrato e valores envolvidos. Clarice, se eu não tivesse assistido a entrada da Lei 13.303/2016, eu concordaria com você. Mas quando a Lei 13.303/2016 entrou em vigor, em 2018, o Tribunal de Contas da União recomendou a todas as empresas públicas de sociedade de economia mista que finalizassem seus contratos na data de aniversário e licitassem novos contratos pela nova lei vigente, para evitar ter contratos novos e contratos com legislação antiga. E a maioria das estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, licitaram tudo de novo. Até porque é mais vantajoso para eles. Nós vamos ter um cenário de licitação muito aquecido, Pavani, em 2023 para 2024, tá? Wesley, eu vou te fazer... Vou aproveitar porque está acabando o tempo. Sim. Wesley, estou olhando para o lado de cá, tá? De quem... Um dos pontos que nós discutimos muito é você não vai entrar no edital olhando somente aquele órgão, aquela coisa. Você vai lá a possibilidade de expandir isso para outros órgãos, de outros lugares, de outros países, a famosa carona, né? Tá? O que mudou nas caronas? Parece que hoje eu ainda consigo fazer 3 caronas na 8666, né? O que mudou com a nova lei? A carona, a ata de registro de preço, hoje ela é regulamentada pelo decreto 7.892/2013. Então, para a gente fazer um exemplo bem claro aqui, ó, eu tenho 100 mouses registrados. Eu consigo fazer o dobro de carona, mais 200. Só que esses 200 que eu posso colocar para carona, cada carona só pode ser 50% do valor do 100. Então, posso fazer 4 caronas de 50. 4 vezes 5, 200, que dá o dobro, mais o que está aqui. Fechou? É o que eu tenho. Isso não muda em nada na nova lei de licitação. A grande mudança do sistema de registro de preço é que agora as atas podem ser prorrogadas por mais 12 meses. Pode explicar para o pessoal? Hoje, você ganha uma licitação de ata de registro de preço, ela tem uma data de validade de 12 meses. Com 12 meses, ela se encerra, o que se comprou, comprou, que não comprou agora, uma próxima licitação. Se esse preço for vantajoso, a administração pode prorrogar esse valor por mais 12 meses. Isso. O que não podemos esquecer, eu registrei esse mouse a R$20. Esse preço é fixo e reajustável por 12 meses. Lá na frente, é vantajoso? Vamos prorrogar mais 12 meses.
Só que hoje, no Brasil, nós vivemos... Hoje com a inflação já está meio... hoje com a inflação já não está muito interessante, né? Não. E o aditivo contratual, ele é possível na nova lei de licitação e em até quantos por cento? O aditivo contratual ele continua possível, só que agora a nova lei de licitação criou uma ferramenta de proteção chamada matriz de risco. Antes de se fazer uma licitação, tem que se analisar os riscos que vão dar origem ao aditivo contratual. Então, os aditivos contratuais que podem ser feitos têm que estar previstos dentro desse aditivo contratual. Dentro da matriz de risco. Então, a matriz de risco hoje é uma proteção para evitar, Pavani. Vamos lá, eu tenho as pessoas de boa fé, defendo várias dentro do meu escritório, mas tem pessoas de má fé. Tem pessoas que jogam o preço para baixo para ganhar a licitação, para depois pedir o quê? Um realinhamento, uma repactuação de preço por meio de aditivo contratual, que é totalmente ilegal. Só que, dependendo da estrada negra que ela anda, ela consegue essas coisas. Aí bom, a gente vê aí os cenários a Lava Jato que diga, né? Isso aí. Eu digo assim, Pavani, em resumo para vocês, a nova lei de licitação bem aplicada vai garantir a administração pública comprar bem, comprar com qualidade. Não quer dizer que ela vai comprar com menor preço. Quando eu compro qualidade, eu não estou olhando para menor preço. Eu estou olhando para o melhor preço a curto, médio e longo prazo, principalmente no quesito durabilidade. Eu falo isso, gente, eu trabalho com 2 grandes fábricas de imóveis no Brasil. Quando eu vejo lá uma licitação, cadeira operacional, preço estimado R$300, eu nem vou nessa licitação, eu não tenho cadeira de R$300. Minha cadeira mais barata é R$1.800. Só que a minha cadeira tem 5 anos de garantia. Aquela de 300 tem 6 meses. Qual é a melhor cadeira? Aquela de 300 não dura 3. Aquele cara que vendeu vai sumir do mercado. Nem garantia ele vai estar. A minha não. Eu tenho garantia, eu tenho visita técnica programada, eu tenho todo um preventivo. Ou seja, eu vou garantir para algum público que a minha cadeira dura 5 anos. Depois dos 5 anos que começa a contar a vida útil dela. Porque nos primeiros 5 anos é só garantia. Então, hoje o governo vai comprar muito com isso, primando pela vantajosidade na compra, pela durabilidade da compra. E aí ele vai pedir mais certificado da BNT de qualidade, laudos, certificados de Inmetro. Se eu estou falando de obra, eu vou ter mais requisitos ambientais, tá? E por aí vai, logística reversa, tem muita coisa prevista. Vamos pegar aqui 5 minutinhos. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, sustentabilidade ambiental. Tudo isso está previsto na nova lei de licitação. Wesley, o nosso internauta que quiser se especializar, ler mais alguma coisa sobre isso, procura o quê? A lei? Ou tem algum livro comentado, debatido? Como é que eu posso me especializar? Ou, se não me especializar, mas me tornar menos leigo? Olha só, Pavani, hoje está começando a sair alguns livros, mas eu digo ainda que são doutrinas do achismo. Os grandes escritores, doutrinadores, não publicaram nada ainda, porque eu não tenho regulamento ainda para fazer compreensão dele e para fazer a doutrina, entendeu? Hoje é você buscar conhecimento em cursos, os tribunais de contas estão dando muito curso, a Escola Nacional de Servidor Público tem dado muito curso aberto até a população, né? Os cursos privados, que é o que eu ministro no meu dia a dia, né? E buscar o conhecimento sobre a nova lei de licitação. Isso aí você consegue ter. Mas dizer assim para você, Pavani, a lei vai andar assim, nós temos que esperar mais um pouquinho. Tem muito achismo ainda, Pavani, muito achismo. Entendeu? Tem gente estudando de dia para dar aula de tarde. E a palavrinha da aula dele é eu acho que vai ser assim, talvez se aplique assim, porque ele não tem experiência com nada da aplicação. É diferente. É diferente de você, Pavani, entrar numa empresa, você bate os olhos, você vê todas as quebras de processo, que a tua experiência vê isso. É muito diferente para a gente que vem de uma tratativa de 30 anos com o governo, saber onde ele falha. E a falha está nos processos de compra. Não tem erro. Uma compra mal feita nasce na origem. Não é culpa do pregoeiro, do presidente da comissão. Ele é só um gestor de compra. Quem deu ideia da compra é que comprou errado. Maravilha, cara. Eu não sei se eu fico feliz com a nova lei de licitação ou se eu fico triste.
Pela complexidade técnica que você atua, eu conheço o teu trabalho, nos projetos que você já fez para o governo. Vamos destacar aqui, participei do teu treinamento, a sua readequação do governo do Acre lá. Você trabalha com alta qualidade, você prima por uma gestão com eficiência e eficácia, Pavani. Pavani, eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu tive, onde pela primeira vez eu compreendi o que era eficiência e eficácia. Eu tinha dúvida. O que é ser eficiente, o que é ser eficaz? Isso não entrava na minha cabeça. E um palestrante falou assim, olha, sabe o que é ser eficiente? Vou dar um exemplo de um time de futebol. Ele vai ali e contrata o melhor jogador do mundo. Ele paga X milhões naquele jogador. Aquele jogador entra em campo e não faz nenhum gol. Não teve eficácia nenhuma a contratação dele. Ele teve eficiência no dispêndio financeiro. Eficácia zero. É isso que a gente precisa conciliar dentro do órgão público. Eu contratei a Gauss Consult. Ela reestruturou o órgão público. Como era antes? Como é hoje? Eficiência por contratar a melhor empresa de consultoria. Eficácia porque os processos mudaram totalmente. Simples assim. Agora, eu contratei uma empresa de consultoria e não mudou nada. Não teve eficácia. Joguei o dinheiro da administração fora. Isso agora o tribunal vai fiscalizar muito. Uma contratação eficiente. Por que eu contratei o João e não o Manuel? Eu vou colocar aqui agora, senhores, nós temos uma vinhetinha aqui, Wesley, que é uma vinhetinha do que pena, que bom, que tal. Após a vinhetinha, você fala qual o seu destaque para que pena o quê? Que bom o quê? O que tal? A sugestão sua, ok? Vamos lá. Vinhetinha do que pena. O seu destaque. Que pena o quê, Wesley? Que pena que muitas pessoas não acreditam na qualificação e não a buscam. E eu vou dizer para você, que pena que muitas empresas que não se qualificar vão ser engolidas pela burocracia dessa nova lei de licitação. Vão ficar fora do mercado. Você se refere aos contratados. Contratado e contratante. Quem não buscar a qualificação boa, de qualidade, não vai saber aplicar a nova lei de licitação. Essa é a grande pena que eu tenho hoje e eu vejo ela já acontecer hoje no mercado. Mesmo antes de entrar em vigor completamente. A lei já está em vigor, Pavani, desde o dia 1º de abril. Só que vamos falar rapidamente? É o brasileiro. Sabe quando que ele vai querer se qualificar? Em fevereiro do ano que vem. Às vésperas da lei. Não dá mais tempo. Ele não vai aprender uma lei em um mês. Dia 31 de março, né, Wesley? Pavani, eu dou aula todo mês. Agora é a minha 48ª turma de evento presencial. O que eu falo para os meus alunos? Vocês assistiram aqui 24 horas a aula. Vocês vão chegar na empresa ou no órgão público de vocês, vão montar uma comissão de implantação dessa lei dentro da repartição pública. Uma comissão de implantação dessa lei dentro da empresa de vocês. E vão começar a fazer testes. E nós vamos interagir por 6 meses num grupo privado. Você não tem ideia da quantidade de dúvida que eu respondo todos os dias. Agora, imagina o pessoal vai fazer curso uma semana antes da lei entrar em vigor. E teve uma pergunta que eu acabei não colocando no ar. E técnica e preço, vai haver ou vai ser substituída por alguma coisa? Continua. Concorrência de técnica e preço. Ela continua. Desde que justificável, poderá ser feita a técnica e preço. Perfeito. Vinhetinha do que bom. O seu destaque para o que bom. O que bom é fácil, né? Que bom que a lei mudou. Que bom que nós estamos no novo marco da licitação. E eu tenho um jargão que eu estou utilizando muito. Chegou a hora da gente aprender a desaprender para aprender novamente. Temos uma nova lei, uma nova oportunidade. Nós vamos igualar os conhecimentos agora e ter um novo encontro, acreditando num Brasil melhor, uma lei mais severa para a corrupção, uma lei mais severa para os processos de improbidade administrativa. Então, assim, eu acredito na nova lei. Por isso que eu digo que bom que nós temos uma nova lei de licitação. E agora, vinhetinha do... Mesmo que com aquela coisa que você falou no começo, porque no começo da nossa apresentação aqui, você disse que era uma lei muito burocrática. Mas ela é burocrática porque ainda não foi regulamentada? Não, ela é burocrática no seu total. Ela trouxe muita burocracia. Mas assim, Pavani, deixa eu dar uma palhinha.
por que a nossa legislação de compra é burocrática? Porque nós somos um país corrupto. Se não tivesse corrupção, nós não tínhamos esse tanto de burocracia para fazer uma compra. Vamos em outro país, lá tem um cartão corporativo. O servidor público ele pega um cartão, entra numa calunga, vamos dizer, faz as compras de material de escritório para repartição pública e volta. Será que isso é confiável aqui no Brasil? Um cartão corporativo para ir na calunga? O cara vai comprar para o órgão público, para o filho dele, para a casa dele, para tudo. Isso não funciona. Nós temos muito processos para saber se aquilo aconteceu. É uma burocracia muito grande. Eu compro, o Paulo fiscaliza, o Neville fiscaliza o que o Paulo fiscalizou e o Pavani faz a terceira fiscalização. Olha o tanto de tempo que se perde com isso. Por quê? Ninguém confia em ninguém. Ó, eu compro, tem que ser nomeada uma comissão de no mínimo 3 para dizer se aquilo que eu comprei é realmente aquilo que eu comprei. Senão não tem validade. Se perde muito tempo com isso, Pavani. Nós temos uma broca. Pavani, esse dia eu estava numa aula e o aluno me falou sobre o diálogo competitivo. Eu virei para ele e falei assim, você tem noção do que é um diálogo competitivo? Ele falou, tem. Falei, então vamos pensar aqui. O governo vai publicar um edital de diálogo competitivo. 25 dias úteis a publicação do primeiro edital. Vamos traduzir isso? 37 dias. Abre-se o diálogo competitivo, vamos imaginar que isso demorou 90 dias. 90 com 30, 120. Ele decidiu o que vai comprar. Ele publica um novo edital com 60 dias úteis para abertura. 60 dias úteis, estamos falando quase 75 dias. Soma com 120, 180. Abril. Nós estamos falando de um edital que começa em janeiro e termina em novembro. Você acha que isso é simples? Não. Isso é muito complexo. Isso é muito burocrático. E muito ineficiente. Por um lado, sim. Por outro, não, Pavani. Porque a administração vai ter na mão dela um modo legal de escolher o que ela quer comprar sem ter demanda na justiça. Porque depois que ela decidiu o que vai comprar, não se discute mais impugnação. Ela já decidiu o que ela quer comprar de qualidade. Agora, claro, isso vai se aplicar muito em setor estruturante. Né? Grandes compras públicas centralizadas, aí sim, não é a compra do dia a dia. A compra do dia a dia vai continuar no pregão e cada dia mais eletrônico. Gente, o governo federal ele quer que 99% das licitações do Brasil até 2025 sejam todas eletrônicas. Todas. Esse 5% aí são as licitações justificadas que vão ter que ser presenciais. Mas a maioria vai ser tudo eletrônico. Perfeito. Vinhetinha do que tal? Vamos lá, sua sugestão. O meu que tal poderia ser um recado aos tribunais de contas. Os tribunais de contas deveriam ser mais educativos e não coercivos como eles são. O Tribunal de Contas ele cria um medo no servidor público e ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ser o braço do servidor público. E hoje ele virou o bicho-papão. Então, na minha concepção, o Tribunal de Contas poderia pegar a época que agora ele voltou novamente, o conselheiro Dimas Ramalho assumiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ele fez aí uma maratona de treinamento em todos os municípios, mostrando para os municípios como trabalhar com licitação pública. E não criar um Tribunal de Contas do medo, que é o que mais nós vemos no dia a dia, é o Tribunal de Contas do medo. Cara, precisamos fazer mais umas 12 dessas. Mas, o Wesley, você não acha que também é falta de transparência nos processos dos órgãos também? Hoje, Paulo, está muito transparente. Os portais da transparência estão gritando o tempo todo aí. A transparência está o tempo todo para tudo quanto é lugar, meu nome. Hoje está tão transparente que todo dia você tem 100 denúncias protocoladas. Antigamente não tinha isso. O que pega hoje é você comprar você tem uma especificação técnica para comprar um produto de qualidade e receber um de péssima qualidade. Porque no meio do caminho alguém pediu para trocar a marca e foi autorizado. Isso aí que é o grande problema. Mas, assim, a transparência hoje, com o advento da internet, o advento do celular com câmera que grava tudo, muita coisa hoje acabou na administração pública. Agora, o que falta mesmo é qualificação. Aí, Pavani, vamos pegar mais um ganchozinho aí. Hoje, a autoridade superior, aquele que delega, ele tem a obrigação de qualificar o seu subordinado. Se o seu subordinado alegar que não teve qualificação, ele responde sozinho lá em cima.
Ele não pode só nomear o Neville como um presidente de comissão. Ele tem que dar qualificação para ele. Se ele não der qualificação, ele não pode nomear ele. A lei está muito clara sobre isso. Puxa vida, Wesley, bacana demais, cara. Tem tanta coisa aqui que eu gostaria de perguntar e acabou o nosso tempo, cara. Sim, mas eu estou à disposição. Divulga aí o seu curso. Como é que as pessoas podem aprender sobre isso com você, cara? Hoje, a forma mais fácil de você me encontrar, número 1 é no meu canal do YouTube, o Licita News Online. Lá tem horas e horas para maratonar de conhecimento. Lá dentro tem um programa 30 minutos de licitação, todo dia, online, ao vivo. Transmitido no YouTube, Facebook e LinkedIn, né? E tem quem quer saber onde eu estou, é wesleymedeiros.com.br/agenda 2022. Então, wesleymedeiros.com.br/agenda 2022. Essa semana eu vou estar em Porto Alegre, ministrando o curso da nova lei, quarta, quinta e sexta. Dia, se eu não me engano, 14, 15 e 16, Florianópolis. Finalzinho do mês, São Paulo. E início do mês, na Bahia, em Salvador. Temos aí 4 cursos em andamento. Quando você estiver em São Paulo, você me fala que eu vou te buscar para você comer alguma coisa aqui em Santos para mim, tá bom? Comigo. Tranquilo, estamos juntos, sempre. Tá bom? Gente, você deve ter um monte de pergunta aí encapsulada que não deu tempo, né? Eu tenho muita curiosidade disso. A nova lei, se eu começar a falar dela, eu não consigo parar. Estou estudando a nova lei desde 2013. E está à venda essa lei já, né? Você pode baixar pela internet, né? Como é que é? Eu vou colocar para você, eu vou te mandar um e-book meu já, com vários comentários sobre ela. Depois você dá uma olhadinha e distribui para o pessoal. Tá bom, fechado. Tá bom? Senhores, não esqueçamos de segunda-feira que vem temos mais um episódio do Repaginar. Desculpa a minha voz, eu estou realmente muito mal aqui. Fiquem atentos. Estamos aqui com mais um convidado, mais um assunto sobre primazia da gestão. Querido, não vai embora não, eu vou fazer o fechamento, o videozinho institucional. A gente se despede depois dos bastidores sem estar transmitindo, ok? E Pavano, tua voz aí foi o jogo do Palmeiras, vai, fala a verdade. Ah, que fosse. Ele ganhou? Nem sei. Tchau, gente. Fica aí que eu volto já já. Até mais.